Boa tarde, eu sou o pastor Manassés Herculano. Quero compartilhar com você uma resposta a uma pergunta que o pessoal tem feito para mim, por WhatsApp, pessoalmente, referente à situação que o Brasil está passando e que pode vir a passar se é juízo de Deus sobre a nação, sobre a igreja. Quero aproveitar e convidar você a curtir o nosso canal, curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, para que a gente possa subir ele mais e mais. Então, a resposta que eu quero dar tem base em dois textos bíblicos iniciais e vou compartilhar com você esses textos. Primeiramente, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, verso 3, que diz assim: A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa do Senhor. Ezequiel capítulo 10, verso de número 18 e 19, dizia assim: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa do Senhor e parou sobre os querubins. E os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E no capítulo 11 de Ezequiel, o verso de número 23, a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente da cidade. Esse texto bíblico, ele fala sobre uma visão que o profeta Ezequiel teve, vendo a glória de Deus se ausentar do templo. Ela sai do lugar santo para a porta, da porta para sobre os querubins que estavam diante da porta do templo do Senhor. Os querubins voam, levando a glória de Deus consigo, até que ela sai fora da cidade. Isso nos traz um ensinamento extraordinário, porque o profeta Ezequiel, ele profetiza antes, cerca de 5 anos antes do cativeiro de Israel, e profetiza dentro do cativeiro, durante o cativeiro de Israel. E esse texto bíblico nos ensina que o juízo de Deus, o maior de todos os juízos de Deus, é a ausência da presença de Deus, e não perseguição. Perseguição fica no segundo plano. Não existe coisa pior para a igreja ou para o ser humano do que a falta da presença de Deus. A palavra de Deus diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus Cristo, na sua crucificação, ele clamou dizendo ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Para ele, que assumiu todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, a nossa culpa, as nossas transgressões, a ausência do Pai era a maior expressão de juízo divino sobre ele por causa das nossas iniquidades, por causa da nossa culpa que ele levou sobre si. E sobre o homem, Deus tirou a sua presença quando o homem pecou no Éden. E o homem, a humanidade, nasce, a raça humana nasce já destituída da glória de Deus. E na conversão, a glória de Deus vem sobre nós e vem habitar em nós através do Espírito Santo de Deus. Uma outra passagem bíblica está no primeiro livro do profeta Samuel, quando, no momento em que o sumo sacerdote era Eli, e seus filhos Ofni e Finéias eram também sacerdotes, sendo que Eli era sumo sacerdote e os filhos sacerdotes, eles eram imorais, eles roubavam a oferta, eles maltratavam os ofertantes, eles se promiscuíam no templo, no santuário, faziam um monte de coisa que Deus não se agradava. Quando veio o juízo de Deus sobre a nação, a arca de Deus foi roubada pelos filisteus. E quando a arca de Deus foi levada pelos filisteus, a mulher de um dos filhos de Eli, ela que estava grávida, deu à luz e colocou o nome do filho de Icabode, que significa foi-se a glória. E ela disse: foi-se a glória de Israel, porque a arca do Senhor
foi levado embora. Então, o grande juízo de Deus é a ausência dele. Tanto que o apóstolo Paulo diz: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Então não existe nada mais precioso para a igreja e mais importante para a igreja do que a presença dele na própria igreja. Então o juízo de Deus sobre a igreja já acontece. E como nós percebemos isso? Simples. Quando por falta da presença do Espírito de Deus na igreja e por falta da presença de Deus na igreja, cria-se substitutivos para atrair o povo. Por exemplo, ao invés de ser a presença de Deus que atrai, são shows, são artistas, são pastores coaches e showsmans que atraem as pessoas pela sua personalidade, pela sua eloquência, pela sua desenvoltura, por palestras motivacionais e estrelas também musicais evangélicas que atraem as pessoas pela música, pela dança, pela batida da música, como se fosse um show, e é de fato show. E além disso, toda a recreação, todo o lazer que tem se transformado a vida de igreja tem substituído a presença de Deus. E justamente por falta da presença de Deus, está se buscando substitutivo. E desta maneira, Deus ausente, promovendo a sua ausência na igreja, ele está do lado de fora batendo a porta, esperando que a igreja entre para que ele possa comungar com ela. Então, a igreja ela se iludiu muito por causa da prosperidade material. Ela se iludiu muito por causa do luxo. Porque no aspecto material, ela veio dizer, não tenho falta de nada. E ela não enxergou a sua cegueira espiritual, não enxergou a sua pobreza e miséria espiritual, não enxergou a sua nudez espiritual, mas baseada em templos suntuosos, luxuosos, aparelhagens de sons sofisticadíssimas, aparelhagens técnicas de transmissão de vídeo e áudio sofisticadíssimas. Então a igreja fala, eu tenho de tudo. Os pastores com altos salários, músicos remunerados. Então deu-se a impressão de que estava tudo bem, inclusive de que Deus estava abençoando. Mas a presença de Deus, ela leva a igreja à santificação, que é o que tem faltado. A presença de Deus leva a igreja ao quebrantamento, mas o que temos visto é arrogância. A presença de Deus leva a igreja à oração para a consagração, mas o que tem se feito é buscar a Deus em oração para a prosperidade material, para bênçãos materiais e para coisas temporais. Desta forma, aquilo que deveria preencher a igreja, que é a presença de Deus, já foi embora como uma execução de juízo divino sobre a igreja. A glória de Israel foi embora. Chegou o tempo do Icabod. Aí a igreja vazia, ela tem que transformar-se em um clube de entretenimento para atrair adolescentes, crianças, jovens, casais e adultos. E além disso, a iniquidade ela passa a se multiplicar não só na sociedade em geral, mas na igreja, como sociedade cristã. Ela vai se multiplicando e o amor vai se esfriando. Por isso você vê crentes vazios de amor, com amor aparente, praticando toda a sorte de pecado e de vícios como se fosse comum. Por isso que vão se formando igrejas inclusivas e outras igrejas para ter todas as pessoas dentro delas, elas vão se tornando igrejas inclusivas também. Por isso que a igreja apela para ter apoio político,
E desta forma, a igreja ela deixa de cumprir o seu propósito missional, ela deixa de se voltar para a família, para que famílias inteiras sirvam a Deus nela, mas as famílias elas se desintegram e quando muito os membros da família permanecem crentes, eles estão cada um em uma igreja que lhes satisfaz e não adoram a Deus como família, em conjunto, pais, filhos, inclusive genros, noras, netos, netas, sobrinhos, famílias inteiras dentro da igreja, mas hoje já não é mais essa realidade. Então, se preocupar com perseguição, se preocupar com fechamento de igreja, isso é detalhe. O que a igreja não está se apercebendo é o vazio que ela está enfrentando há anos, o vazio por causa da ausência da presença de Deus. Nunca se viu na igreja campanhas de prosperidade como há hoje. Nunca se viu na igreja shows de entretenimento como há hoje. Nunca se viu na igreja transformar a igreja como que num clube de lazer, como se há hoje. Nunca se viu tanta festa social na igreja, tantos eventos sociais na igreja como há hoje. Hoje se tornou comum os crentes terem vícios relacionados a álcool e haver aceitação. Nunca se viu tanto divórcio como há hoje nas igrejas. E por quê? Por falta de Deus. A instituição do casamento não se luta por ela para preservá-la. Simplesmente assim, não deu certo, acabou, se separa, casa de novo, separa de novo, casa outra vez. Os jovens não preservam a vida na santificação e na honra, como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Tessalonicenses, mas ao contrário, há uma libertinagem para a promiscuidade. Afora a questão de vícios, de drogas, que já estão começando a serem aceitos no meio da igreja, assim como já é aceito o homossexualismo, até a relação entre pessoas do mesmo sexo. E isso é o juízo divino sobre uma igreja que preferiu as coisas materiais, preferiu o pecado, preferiu se satisfazer das coisas temporais do que perseverar em buscar a presença de Deus. E desta forma veio o juízo e é o vazio que a igreja sofre hoje. Independente de ser uma igreja grande e cheia, que não conhece Bíblia, cujos pastores motivam as pessoas, mas não pregam Bíblia, cujos cânticos não são louvores a Deus, nem são cristocêntricos, mas são antropocêntricos e exaltam o homem e mostram Deus como um servo que tem que atender às necessidades e caprichos dos homens, e não cânticos que elevam a alma, o coração e o amor do homem a Deus em adoração, engrandecendo-o. Mas ao contrário, o homem se torna o centro da adoração e Deus é visto nos cânticos como aquele que serve o homem, que satisfaz o homem, que atende o homem, que quer fazer o homem feliz, como se Deus fosse o servo e o homem fosse Deus. Então peço que você reflita. Para uma igreja que ela tem a glória de Deus dentro de si, a perseguição não é algo que a inquiete, porque ela está preparada. A perseguição, ela faz parte da vida da igreja, porque ela está preparada. E o que, de fato, faz uma igreja sofrer, uma igreja verdadeiramente convertida a sofrer, é a ausência de Deus. E ela então paga o preço da oração, da consagração, da santificação e da obediência para manter a chama do Espírito acesa dentro dela e não para se satisfazer de coisas. Não se preocupe com perseguição que possa vir, isso é coisa pequena. Por adversidade,
prisão de crentes ou de pastores, fechamento de igreja, isso é detalhe. Se você tem a glória de Deus na sua vida, mantenha. Agora, se você não tem, com isso você deve se preocupar, tá bem? Reflita nisso e acompanhe as nossas reflexões que vamos estar postando sempre neste canal. Deus abençoe a todos.